Muito se fala da necessidade de uma reforma da administração pública em Portugal, mas os anos passam e muitos dos problemas da chamada máquina do Estado continuam a existir. O que deve, afinal, ser feito? No mínimo, faz sentido questionar como muitas coisas ainda são feitas. Lançamos esta discussão a propósito do que está a acontecer nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump chamou o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, para liderar um departamento para a eficiência do governo federal. Estão anunciados cortes orçamentais sem precedentes, com o despedimento de milhares de funcionários e um combate sem tréguas à burocracia. Elon Musk esteve na sala oval da Casa Branca a explicar o que pretende fazer. Defendeu que, sem cortes, os Estados Unidos caminham para a falência, mas o protagonismo do momento acabou por ir para o filho do bilionário. Uma conferência de imprensa para apresentar a ação do Departamento de Eficiência do Governo, com uma presença especial na Sala Oval. X, are you okay? This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. Foi o filho mais novo de Elon Musk que captou as atenções enquanto se falava dos cortes prometidos para o aparelho de Estado. Some of the things that we found which are shocking, billions and billions of dollars in waste, fraud and abuse. Não é habitual o presidente ceder o palco da Sala Oval, mas foi Elon Musk a explicar o que o departamento que dirige anda a fazer. We have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has, in a lot of ways, currently more power than any elected representative. And this is not something that people want, and it's not. It does not match the will of the people, so it's just something we've got to fix. O programa de redução da função pública aponta para um congelamento de contratações nos próximos meses e por cada 4 funcionários que saiam do Serviço Federal, poderá depois entrar um. Elon Musk apresenta uma imagem de um aparelho de Estado obsoleto com desperdício em múltiplas áreas. We spend a lot of money on defense, but and if that just keeps going, we're essentially going to bankrupt the country. So what I really want to say is, it's not optional for us to reduce the federal expenses. It's essential. Assuntos enfadonhos para uma criança de 4 anos que não resistiu a tentar desestabilizar o pai. Questionado sobre um eventual conflito de interesses, já que o bilionário tem contratos das suas empresas na ordem dos milhões com o Pentágono, Elon Musk diz que tudo o que está a ser feito é público e transparente. Algumas das investidas de Musk estão a suscitar ações judiciais criticadas por Trump. It seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of millions of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. We want to weed out the corruption, and it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that. Os corredores do poder norte-americano começam a ser uma rotina para o pequeno X. Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro, RTP, Washington. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Mamed, comece por si e comece pelos Estados Unidos. O plano de Musk faz sentido? Há mesmo o risco de os Estados Unidos entrarem em bancarrota se não houver cortes orçamentais drásticos? Bom, um país que tem a moeda que é a moeda de referência internacional não entra em bancarrota por definição, porque pode sempre produzir uma moeda que é aceita em todo lado. Mas essa é a questão menor. Os Estados Unidos têm efetivamente uma evolução das suas contas públicas que tem sido negativa nos últimos anos. Agora, o plano de Trump e de Musk tem muito pouco a ver com isso. O que nós temos vindo a assistir nos últimos dias tem um impacto orçamental muito limitado. E eu já irei mostrar isso, mas tem um impacto completamente devastador na estrutura do federal americano, da estrutura do Estado Federal americano. O que foi feito no último mês foi basicamente anunciar a suspensão de vários fundos estatais, anunciar a eliminação de agências públicas, anunciar o despedimento imediato, sem aviso prévio e sem apresentar justificação, que é algo que está previsto na lei, um conjunto de dirigentes de agências públicas, e quem acha que estes dirigentes das agências públicas eram aqueles que estavam a obrigar os professores nas escolas a ensinar a igualdade de género às criancinhas, talvez valha a pena olhar para a lista. E o que nós estamos a falar é essencialmente de inspectores gerais
e reguladores. Estes foram os principais alvos dos despedimentos de topo por parte da administração americana. Ao mesmo tempo, começou por ser um zum-zum, entretanto foi confirmado que houve um conjunto alargado de funcionários das empresas de Elon Musk que entraram pelas agências públicas adentro, nomeadamente aquelas que têm informação sensível sobre os cidadãos, e tiveram uma série de dias a extrair informação e apoderarem-se dessa informação. Tudo isto é de legalidade duvidosa. Não é? É de legalidade duvidosa e já está a ser alvo de processos judiciais, mas já pouco importa, porque o mal está feito. O que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos é que nós já estamos a assistir a milhares de funcionários públicos a abandonarem o governo federal e, como é óbvio, os primeiros a abandonar não são os menos qualificados, são os mais qualificados, aqueles que têm mais condições para encontrar outro tipo de empregos bem pagos. Ao mesmo tempo, é muito difícil, numa situação destas, recrutar pessoas que sejam capazes de desenvolver qualquer agenda, qualquer que ela seja, por mais absurdo que seja, desenvolvê-la com capacidade, com qualificação, porque as pessoas não estão disponíveis para estar a funcionar num Estado, nem em qualquer organização que funciona com estes níveis de arbitrariedade. Portanto, aquilo que está a acontecer desde já e que estava planeado é basicamente uma desestruturação do aparelho federal. Isto não é reforma da administração pública nenhuma, nem nos Estados Unidos, nem em lado nenhum do mundo. Isto aqui é uma tentativa, que até agora está a ser muito bem sucedida, de perturbar o funcionamento de uma administração federal muito poderosa, muito relevante, que serve fundamentalmente para regular os Estados Unidos. Não nos esqueçamos, os Estados Unidos funcionam numa lógica federal. Grande parte do poder executivo a que nós estamos habituados na Europa está ao nível estadual e não ao nível federal. O nível federal serve para assegurar algumas coisas transversais e para assegurar, em particular, a regulação. E é isso que está a ser atacado. E não está a ser atacado por outro motivo que não seja um objetivo de colocar este aparelho, que é um aparelho com muita força, ao serviço de quem está a mandar. Isto é uma coisa que só se vê em países do terceiro mundo que são objeto de um golpe de Estado militar. É isto que nós estamos a assistir nos Estados Unidos. E é impressionante a fraqueza das instituições americanas face a uma coisa destas. Isto tem também uma dimensão ideológica. O Trump, fala-se muito sobre cortar despesa. Sejamos claros sobre isto. A despesa... Ricardo, para ouvirmos também o peso. Sim, mas já agora, Rui, eu acho que vale a pena tornarmos isto claro. A despesa que Trump já disse que não ia mexer representa mais de 90% do orçamento federal americano. Tem a ver com as despesas com os seguros de saúde, tem a ver com as despesas ligadas à defesa, tem a ver com a segurança social e tem a ver com o pagamento de juros. Estes 4 tipos de despesas representam mais de 90% do orçamento americano. O que resta, grande parte dele, é atividade que tem uma forte dimensão regulatória e essa sim, se calhar, o Trump está interessado em eliminá-la. Mas, na verdade, quando fomos ver a primeira administração de Trump, nós tivemos áreas que tiveram aumento de despesa e aumento de número de funcionários públicos. Se é verdade que a saúde e a educação tiveram perdas, todas as áreas sociais tiveram perdas entre os 4% e os 11%, a área da segurança pública, do policiamento, da repressão, teve um aumento de 10% durante a primeira administração. Ou seja, o que está aqui em causa não é ter uma reforma para ter um Estado que seja mais eficiente e que sirva melhor os cidadãos. O que estamos a fazer é, primeiro, um grupo de poder a apoderar-se do aparelho de Estado para fazer o que bem entender a seu belo prazer. Em segundo lugar, a destruição de um Estado regulatório e de um Estado de proteção social. E sabendo que isso dá origem a desigualdades e a conflitos sociais, um reforço das forças de repressão. Isto não é uma reforma da administração pública. Qualquer tentativa de equiparar o que se está a passar neste momento nos Estados Unidos a algo minimamente razoável. Ouvimos o Trump a falar sobre combate à corrupção. O Trump está a despedir as pessoas que sabem sobre combate à corrupção nos Estados Unidos.
E, portanto, ele é ótimo a fazer este tipo de propaganda, já o sabemos, é ótimo, é um mestre das fake news. Agora, aquilo que se está a passar nos Estados Unidos é bom que nós olhemos e é um exemplo. Se quisermos perguntar, devemos olhar com atenção, é um exemplo, deve-nos dar ideias, deve dar-nos ideias sobre não só o que não se faz, como o cuidado que temos de ter perante pessoas que fazem discursos completamente demagógicos sobre a destruição, sobre a motosserra, sobre o Estado, sem nunca se perguntar verdadeiramente o que é que estamos a cortar e porquê. Pedro, a urgência das contas públicas americanas justifica o que está a ser feito? Eu acho que a motivação não é tanto económica nessa ordem de ideias, mas é mais ideológica. Existe uma profunda desconfiança do eleitor republicano relativamente ao Estado e à sua capacidade de o ajudar na sua vida do dia-a-dia ou de contribuir para que eleve a sua qualidade de vida e, nesse sentido, creio que há ganhos políticos aqui que podem ser retirados e acho que é muito nisso que Trump está a olhar. A avaliação dos impactos daquilo que era o programa económico de Trump para a trajetória da dívida americana punha a dívida ali nos 140% do PIB. Seria um número muito, muito grande para qualquer país em condições normais, como o Ricardo disse bem. Os Estados Unidos são a moeda de reserva de muitos países e, como tal, podem sempre imprimir dinheiro sem grandes consequências, pelo menos até certo nível. As coisas não são assim tão óbvias, mas em larga medida sim. A Itália tem valores superiores, não está em bancarrota. Por isso eu acho que a motivação aqui é essencialmente ideológica. Eu concordo com algumas coisas que o Ricardo disse. Eu acho que o impacto orçamental é limitado. É limitado por tudo aquilo que disseste, realmente a segurança social, pagamentos a veteranos, 10% dos juros da dívida pública. Quer dizer, ali sobram cerca de 25% daquilo que são os 7 bilhões de dólares, bilhões europeus de dólares, da despesa pública americana. Desses 7 bilhões, há ali um quarto que pode haver alguma mexida, mas depois metade desse um quarto são o quê? A metade é defesa, o que sobra os tais perto de 10% que o Ricardo estava a falar e que não é fácil de mexer. Agora, a única coisa que eu discordo aqui com o Ricardo é que nós não podemos dizer que, por um lado, não vamos tocar na segurança social nem nos veteranos, porque Trump já se disse que não toca nos 90%, e ao mesmo tempo, tendo um impacto orçamental limitado, estamos a destruir a rede de proteção social. Quer dizer, ou estamos a fazer uma coisa ou estamos a fazer outra. Eu já posso explicar porque é que isso é Pronto, independentemente de concordar que isto está longe também de ser o ideal. Eu já várias vezes neste programa defendi que o ênfase deve ser sempre em melhor Estado e melhor regulação, não menos nem mais. Há de certeza que há circunstâncias em que é preciso mais, outras que é preciso menos, mas que não haja dúvidas que, de facto, o efeito vai ser limitado. E eu acho que vai ser ainda mais limitado que aquilo que o Ricardo estava a avançar, porque, quer dizer, basta olhar para algumas estatísticas. Elon Musk começou a dizer que queria cortar 30% do orçamento, seriam cerca de 2 bilhões de dólares. Entretanto, já disse que só cortava 1.000 milhões por dia. Se nós somarmos, dá 365 mil milhões, já fica quase um décimo daquilo que se tinha proposto cortar. Quer dizer, tudo isto é muito pouco. Nós estamos a falar, talvez, se excluirmos destas contas a USAID, que é o orçamento da principal agência de desenvolvimento americano, estamos a falar, se calhar, do impacto de 0,1% da despesa. Mais ou menos. Neste momento, Trump está a gastar mais, mesmo depois de ter tomado posse e do Doge já estar a trabalhar, está a gastar mais, cerca de 5 mil milhões por dia, que o que estava a gastar Biden em idêntico período do ano passado. Há a questão da inflação, naturalmente, mas não é só a inflação. Por isso, eu acho que o impacto vai ser mesmo limitado. Acho que isto é muito ideológico. Agora, eu acho que há aqui efeitos que não têm sido tanto falados e que o Ricardo trouxe à colação, nomeadamente as pessoas perceberem que trabalhar, se calhar, no banco, ser trabalhador do sistema federal não é, se calhar, a melhor opção de vida ou de carreira. Eu tenho relatos de colegas meus que fazem parte do Banco da Reserva Federal, que fazem parte de outras áreas, que são investigadores de universidades financiadas com dinheiros públicos, que de repente tiveram projetos de investigação cancelados apenas porque no título do projeto aparece a palavra clima. Coisas assim deste género, não é? Quer dizer, a internet neste momento está cheia destes exemplos. Há aqui guerras de informação. Elon Musk fez um tweet em que mostrava uma lista de recipientes da Segurança Social. Alguns iam até aos
até aos 300 e 400 anos. Ela até fez uma piada, dizia que deviam ser vampiros, que viviam para sempre. Que depois já veio um funcionário desmentir isso, e se realmente aquelas pessoas estavam como vivas, mas se olharmos a lista das pessoas que efetivamente recebiam alguma coisa da Segurança Social, então aí os números já faziam sentido. Há aqui uma guerra de informação. Para mim, que sou um grande apologista da reforma da administração pública, em particular da portuguesa, acho que havia aqui enormes ganhos a fazer, deixa-me frustrado porque a maneira como estas coisas estão a ser feitas pode ser contraproducente e criar, de facto, a ideia de que a reforma da administração pública não compensa o estrago ser tão grande que se acha que não vale a pena mexer, não é? Rui, deixe-me só um minuto, só para clarificar porque é que não há contradição nenhuma entre dizer que o impacto... Mas agora é a tua vez de falar, por isso podes usar o teu minuto. Sim, mas antes do Rui fazer a pergunta, porque é que não há contradição entre o impacto orçamental das medidas de Trump ser diminuto e isso mesmo assim ter um impacto muito grande do ponto de vista dos direitos sociais? Há dois motivos que são relativamente fáceis de perceber. Nós podemos poupar 1%. Mas se esse 1% estiver centrado naquilo que são as intervenções que têm maior impacto sobre a promoção da coesão social, combate às desigualdades, a despesa. 0,1%, o que tu quiseres. Se tu destruires a principal agência federal americana, responsável por promover a inclusão nas escolas, isso pode ter um impacto muito diminuto. Agora, destróis a agência mais importante e com a ação mais importante a nível nacional. E se calhar a mais importante não tem importância nenhuma. Mas e depois, não só o impacto orçamental para aquela área pode ser muito relevante, como esta destruição de entidades reguladoras, muitas vezes o que estão a fazer é expor os mais fracos a mercados sem regras. E isso é um problema. Isso é um problema. Parte da ação que está a ser feita é sobre entidades reguladoras ligadas ao mundo do trabalho. Não é? Eu falei aqui na educação, o ataque está a ser feito à agência que analisa aquilo que é o sucesso escolar nas escolas americanas. Esse ainda não começou a sério, esse ataque. Portanto, não é preciso muitos cortes para fazer grandes estragos. E esses estragos são seletivos. Ricardo, pegando na ideia original, não necessariamente no que está a ser feito, que já mereceu a sua crítica, na ideia original e pegando aqui no caso português, deveria haver um departamento, um grupo de trabalho, ou o que se lhe queira chamar, que apresentasse propostas para reformar a máquina do Estado português? Nós já temos experiência suficiente nos últimos 20 anos para ter uma atitude relativamente cínica em relação a essas coisas. Nós já tivemos um praxe, já tivemos um PREMAC, já tivemos um ministro que era vice-primeiro-ministro a anunciar com pompa e circunstância uma grande reforma do Estado que finalmente ia trazer eficiência ao Estado português. Andamos há 20 anos nisto. Não sei se lembram o que é que foi o documento da reforma do Estado de Paulo Portas. Não é? É um documento que o vazio de ideias era tão grande que era preciso pôr 2 passos entre cada uma das 2 linhas. Portugal não é um país que tem reformado pouco a administração pública. A OCDE utilizou Portugal durante muitos anos como um exemplo de país que fazia de best reformer, ou seja, o país que mais reformava a sua administração pública. Eu não quero dizer com isto que as coisas continuam bem na administração pública, mas aquilo que assistimos demasiadas vezes é algo muito semelhante ao que se está a passar neste momento nos Estados Unidos. É mais do que reformar, destruiu-se. As reformas que foram feitas, quer no final da primeira década do século, quer durante o período da Troika, foi cortar a EIT, foi eliminar postos de direção, eliminar postos de trabalho, para pouco tempo depois os governos, qualquer que fosse a sua cor, concluírem rapidamente que não podiam passar sem aqueles funcionários. Nós não podemos esquecer-nos que em Portugal 2/3 dos funcionários públicos trabalham em saúde e em educação. Entre médicos, professores, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, nós temos o grosso da nossa administração pública. Queremos cortar a EITO na saúde e educação, que é para depois dizermos que há falta de professores nas escolas e que há falta de médicos nos hospitais. Queremos cortar aonde? Nas agências regulatórias. Onde é que nós queremos cortar? Eu acho que nós devemos ter sempre uma atitude higiênica em relação ao papel do Estado. Eu acho que, em última análise, não sendo eu um libertário, eu respeito suficientemente a posição libertária que olha para o Estado como uma fonte potencial de opressão.
E acho que as democracias são exatamente aqueles regimes que garantem que há controlos para garantir que essa opressão não existe. Agora, eu antes de me pôr a discutir se o Estado tem pessoas a mais ou pessoas a menos, eu gostaria que as pessoas que dizem é preciso cortar nas gorduras do Estado me dissessem em concreto. Não inventem. Digam em concreto onde é que vão cortar. Quais são as agências que vão fechar? Quais são as pessoas que vão despedir? Quais são os serviços que querem encerrar? Se conseguirem fazer isso, eu sou capaz de ter uma discussão a sério. Acho que em Portugal nós tivemos um conjunto de medidas ao longo dos anos que muitas delas são mesmo meritórias e vale a pena nós não as deitarmos para o lixo. O Simplex, ou o conjunto das gerações do Simplex, foram reformas a sério, daquelas em que primeiro se estuda, vê-se onde é que estão os problemas e tenta-se de forma sistemática eliminar essas fontes de problemas. Já foi há uns anos, precisamos de mais Simplex, precisaremos sempre. A realidade evolui, aquilo que era útil ontem já não vai ser útil hoje e é importante continuar a ter essa atenção. Agora, discursos tipo motosserra, discursos de afuera, é o tipo de coisa que nós não precisamos. Nós precisamos de discussões sérias sobre a reforma da administração. Pedro, faz sentido discutir a reforma... Pegando este exemplo em abstrato, não necessariamente no concreto do que está a ser feito, até porque algumas coisas teriam difícil aplicação em Portugal. Mas alguém que estuda e alguém que analisa formas de otimizar a administração pública. Momento histórico do programa, Ricardo Paz Mamed, a ter que sentir-se obrigado a afirmar em direto que não é libertário. Quase que ninguém sabia. Ricardo, ficámos a saber. Essa não foi a parte importante. Foi a parte em que eu disse é preciso termos controle sobre o Estado. Sim. E não sermos oprimidos pelo Estado. A segunda parte. Eu acho que há aqui um problema, porque sempre se fala em reforma de Estado, e eu aí concordo com o Ricardo, quer dizer, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o motosserra. O que é que vamos fechar? Não é assim que deve ser abordada a reforma de Estado. Essa conversa séria que o Ricardo quer ter, eu também gostava de a ter. E gostava de a ter porque, em virtude daquilo que tem sido a minha ação profissional, eu tenho trabalhado muito, precisamente na capacitação e na avaliação de boa parte daquilo que é a administração pública. Não só portuguesa, mas também na Roménia, também na Guiné-Bissau. E posso-vos dizer que há poucas áreas tão apaixonantes como esta. Não porque seja, do ponto de vista conceptual, algo de extraordinariamente cativante, mas pelo potencial de melhoria. E eu estou sempre a escolher de forma cuidadosa as palavras. É potencial de melhoria. O objetivo de uma reforma da administração pública não pode ser, a priori, como premissa, de que vai levar a cortes. Não pode ser essa a abordagem. No outro dia, nós estávamos a falar, os três, sobre a preparação do programa, e este assunto teve para ser abordado a semana passada, e há esta ideia de que temos muitos funcionários públicos. Eu, por acaso, fui fazer benchmark. Nós não temos funcionários públicos, headcount, assim muito mais que a média, não é? Da OCDE. Eu não vejo por aí grande peso. O peso do Estado na economia, naquilo que é o contexto da zona euro, também não vejo por aí um número tão assustador. Onde eu vejo, e para mim o que é o efeito de primeira ordem, é a catástrofe. Catástrofe. Isto é mesmo a palavra correta. Catástrofe dos processos que nós temos na administração pública em Portugal. E essa conversa eu adorava tê-la durante 3, 4, 5, 10, 20 programas. Porque eu consigo arranjar aqui exemplos de catástrofes de processos na administração pública que era material para os Monty Python e para o Gato Fedorento durante anos. Anos. As pessoas não acreditam o que é. Eu vi in loco, ninguém me contou. Passei por situações, fiz audiências a agências públicas, quer dizer, estive por dentro a ajudar algumas, a capacitá-las. É catastrófico. É possível fazer muitíssimo melhor. Muitíssimo melhor. Okay? E é aí que eu gostava também de me focar, na capacidade de fazer muitíssimo melhor. Por vezes isto significa gastar mais recursos. Foi aqui neste programa que há pouco tempo nós tivemos o Ministro da Educação a admitir que não consegue acompanhar o percurso escolar do aluno para identificar déficit de aprendizagem, porque a base de dados dos alunos em Portugal não tem um identificador único para o aluno. Aqui é preciso claramente, se calhar, gastar mais em investir em infraestruturas para ter essas bases de dados. Há outras em que os processos levam a redundância de serviços. Por que raio é que nós temos 2 sistemas de gestão de património em Portugal? Um nas finanças para efeito tributário e outro na conservatória para efeitos de patrimoniais. Porquê? São 2 sistemas, funcionários públicos dos 2 lados, a gerir a mesma informação. Porquê?
Ricardo, pegando no que diz aqui o Pedro... Isto é o exemplo que tu querias, não é? E eu respeito, eu acho mais que do que um estás a pensar problema bem. de quantidade, de peso, de número de funcionários. Por exemplo, ainda esta semana saíram novos dados sobre o número de funcionários públicos. Mais de 753 mil pessoas, mais que em 2011, que eram 727 mil, quando chegou a Troika. Mais do que uma questão de número de funcionários, se é excessivo ou se não é excessivo. Há aqui um problema de organização no Estado que convinha corrigir? Oh, Rui, eu volto a dizer, nós não nos podemos esquecer que esta pergunta, que parece muito nova, anda a ser feita há 20 anos em Portugal. Eu disse isso no início Vários governos têm estado... este debate. Vários governos de várias cores, com vários... Achas que é impossível? Não acho que é impossível. Só acho é que, se fosse uma coisa tão óbvia, tão simples, Mas já este tinha exemplo. sido feito. Trabalha com não, este mas exemplo. é diferente, Pedro. O que tu estás a dizer, e que eu revejo-me, qualquer um de nós já passou por situações dessas, de processos... Mas eu dou-te mais 20 exemplos. Eu sei, já falamos sobre isso, eu tenho consciência, eu vivo em Portugal, não vivo no estrangeiro, não é? Eu sei quais são as dificuldades. Também já vivi no estrangeiro e sei que às vezes nós não temos ideia da complexidade. Eu digo isto frequentemente, eu já vivi na Holanda, vivi na Itália e garanto-vos que a burocracia nestes dois países é muito pior do que a portuguesa. E há coisas que nós tratamos através da internet e através de um processo, mandar um mail ou através de um site... É virtude dos late adopters. Claro, mas é verdade, isto existe. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é a noção de que nós temos um Estado que não funciona tão bem quanto seria desejável, não é de agora. E as pessoas não estiveram paradas, tivemos muito boa gente. Deixa-me fazer tens só uma parte. uma professora da faculdade, que foi uma das tuas melhores professoras, provavelmente, Sem dúvida. que dedicou grande parte do tempo dela, enquanto governante, a resolver esse problema. E bem, nós tivemos algumas das pessoas mais capazes do país... Estamos a falar de... Maria Manuela Leitão Marques. Da Maria Manuela Leitão Marques, mas que teve um papel fundamental, não foi a única. Tivemos várias pessoas que em Portugal se têm dedicado a isto e com resultados. Portanto, a única coisa que estou a dizer é não façamos disto um discurso automiserabilista, não é? Acho que devemos sempre olhar para as oportunidades de melhorar, ser exigentes com nós próprios, com uma consciência disto. Mas quem é que identifica essas oportunidades de melhoria? São os consultores, são os avaliadores, são os serviços que tratam disso. Portanto, nós temos entidades, temos uma AMA, uma Agência para a Modernização Administrativa, que deverá ter isso como a sua missão principal de vida, é analisar oportunidades de melhoria da eficiência da administração pública. Portanto, não nos faltam mecanismos para o fazer. Agora, tínhamos também consciência de uma coisa, e é sempre preciso lembrar disto. Nós temos uma administração pública altamente envelhecida, temos muitas agências, muitos departamentos cuja média de idades é superior a 55 anos. Tivemos, durante muitos anos, salários completamente estagnados. Tivemos, sistematicamente, governos a utilizarem a função pública como arma de arremesso e a descredibilizar e a retirar estatuto social a essa profissão, afastando alguns dos nossos melhores de uma carreira que em tempos era uma carreira nobre, e estas coisas pagam-se caro. Hoje é mais difícil do que há 20 anos ou 30 anos era atrair quadros altamente qualificados para a administração pública. Foram sendo tomadas algumas medidas para ir reverter isto, mas ainda falta. E, portanto, não pensemos que dizendo que a administração pública é um desastre, é uma miséria irrecuperável, que nós alguma vez temos esperança de recuperar. O que devemos dizer é, temos muito para melhorar, não podemos ficar encostados à sombra da bananeira, devemos admitir as nossas falhas e identificar bem as oportunidades de melhoria, ser incansáveis na introdução dessas oportunidades de melhoria, sabendo que para isso precisamos de um Estado com as competências necessárias. E isso significa investir. Pedro, não precisamos de um Elon Musk que identifique onde é que o Estado possa fazer melhorias? Não, acho que nós tivemos alguém melhor que Elon Musk. Tivemos Maria Manuela Leitão Marques, como disse o Ricardo e bem, quer dizer, foi um salto quântico que foi feito na altura. Ela entrou ainda como Secretária de Estado da Unidade da Coordenação de Modernização Administrativa, com José Sócrates, depois foi para a Ministra da Presidência, etc., fez o seu caminho. Acho que esse salto quântico que foi dado na altura, posso estar a ser injusto, espero que não se voltou a repetir. Acho que não houve uma continuidade, em termos pelo menos de outputs visíveis, daquilo que foi iniciado por Maria Manuela Leitão Marques.
infelizmente. Acho que há um potencial brutal de melhoria dos serviços públicos. Não é por ter mais ou menos pessoas. Não é muitas vezes por as pessoas não terem competência. As pessoas vivem numa armadilha muitas vezes. Eu tive reuniões com imensas pessoas de várias agências públicas, que são pessoas super interessantes, com uma dimensão intelectual extraordinária, com conhecimento brutal da sua área de atividade, mas estão espartilhadas pelo esquema de incentivos, pelo risco jurídico de tentar fazer o que quer dizer, por toda a orgânica daquilo que é tentar melhorar o que quer que seja, não é? Um dos maiores obstáculos, por exemplo, a Musk conseguir fazer o que quer que seja na diminuição da despesa pública nos Estados Unidos, é que isto não é uma empresa, não se chega lá e se muda tudo de um dia para o outro. Uma boa parte destas mudanças tem sempre que passar por alterações legislativas e regulamentares. Quer dizer, em Portugal seria o mesmo. Eu não estou aqui sequer a trazer, eu não quero o Dodge nem o Musk em Portugal, atenção. Mas quer dizer, aqui seria a mesma coisa. Qualquer pessoa que tivesse que se meter nesta reforma, eu gostava que o foco não fosse como foi na reforma que o Ricardo fez alusão de 2011-2013, muito focada em cortar a eito nas estruturas e cortar a eito nas FIAs e nessas coisas, mas fosse muito, e isso Leitão Marques trouxe essa filosofia, creio que em 2006, ou perto disso, quando foi para o Governo, que é no processo, na experiência do cidadão. Porque quando nós poupamos, há várias maneiras de poupar dinheiro. Uma é poupamos dinheiro porque gastamos menos. Conseguimos fazer o mesmo serviço gastando menos. Mas há outras maneiras de poupar dinheiro. Uma pessoa que, por duplicação de serviços, ineficiência de processos, etc., fica 7 ou 8 anos à espera de um licenciamento, quanto dinheiro é que essa pessoa perdeu e quanto dinheiro é que nós lhe podemos poupar com um serviço, com um processo que seja eficiente? Ou seja, não poupa ao Estado diretamente, mas poupa às pessoas. Porque, at the end of the day, o que nós estamos a tentar é poupar dinheiro às pessoas. Se é através de uma organização mais eficiente do Estado, se é através de processos mais eficientes que eliminam uma boa parte da necessidade de interação do cidadão com o Estado, acho que é sempre positivo, não é? Pedro Brinca, Ricardo Paz Mete, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.